Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e neste vídeo quero falar sobre janela de transferências que está fechada aqui no Brasil para a contratação de jogadores do exterior, mas por outro lado o exterior ainda pode contratar jogadores do Brasil, em especial jogadores do Internacional, que é o nosso assunto aqui no vídeo. Afinal, atletas ainda podem deixar o Beira-Rio e tem conversas para, quem sabe, reforçarem outras equipes. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Janela bombando no exterior e o Inter de olho em possíveis saídas. Então a gente vai falar muito sobre isso em nome da Zapay, aplicativo que é meu parceiro aqui no canal. Afinal, você pode quitar multas, licenciamento, IPVA, tudo lá no aplicativo da Zapay e ainda ser notificado em tempo real das multas que você recebe. Quer mais vantagem? Pode parcelar lá no cartão de crédito pagamento e ainda vai ter o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app, ele está disponível aqui na descrição do vídeo e vai ajudar você a rodar tranquilo com teu carro, moto ou caminhão sem risco de busca e apreensão, tá certo? Então Zapay, Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos começar falando sobre a situação envolvendo algumas possibilidades de saída do Inter. Afinal, a gente sabe, né, a janela para contratações do Internacional fechou no dia 2 de setembro, mas o Inter ainda pode contratar algumas situações, tá? Jogadores que estejam livres no mercado antes do dia 2 de setembro e jogadores que disputam divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o prazo final de inscrição para o Campeonato Brasileiro é o dia 20 de setembro, feriado farroupilha, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Mas o fato é, alguns mercados têm janela aberta. A gente falou bastante sobre o Wesley, que tem a possibilidade de jogar lá no Besiktas da Turquia, janela que está aberta até o dia 13. Mas tem um mercado em especial que está aberto até o dia 1º de outubro, que é o mercado árabe, ou seja, o mercado dos Emirados Árabes, que tem, a gente sabe, um poder aquisitivo muito grande e que tem mudado também um pouco a prospecção de jogadores. A gente está vendo, por exemplo, alguns times brasileiros perderem jogadores para times do Oriente Médio. O Alexander, do Fluminense, campeão da Libertadores, foi jogar no futebol dos Emirados Árabes. O Bento, goleiro, que foi inclusive convocado para a seleção brasileira, está no Al Nassr, time que anteriormente, né, visou contratações astronômicas, como a do Cristiano Ronaldo, do próprio Anderson Talisca, levaram aí jogadores de alto gabarito como N'Golo Kanté, né, o Francisco campeão do mundo, o Benzema foi jogar no Al Ittihad. Então, assim, existem modos e modos de contratar no futebol árabe, né? Primeiro, os árabes quiseram levar o glamour, né, as grandes estrelas, e agora eles querem deixar a liga um pouquinho mais competitiva. Então o mercado fecha no dia 1º de 10. Eu quero falar sobre 3 jogadores que podem jogar por lá. O primeiro nome é Lucas Alário, jogador que foi contratado pelo Inter com 2 anos de contrato, ou seja, ele tem vínculo até o final de 2025 com o Inter. E o Al Ain, né, dos Emirados Árabes, ele deu uma consultada no Alário, só que esta conversa nunca avançou. Ela ficou num namoro entre o Al Ain e o staff do Lucas Alário, mas na mesa do Inter, até o presente momento, não chegou absolutamente nada. Então, são questões que vão, daqui a pouco, indo até o final da janela, e lá, em outubro, o Alário pode acabar deixando o Inter. Tem um mês ainda para que eles possam executar essa contratação. O Inter não se opõe a uma saída do Alário, afinal, tem hoje o Borré, tem o Valência, tem o próprio Luca, hoje no plantel, o Ricardo Matias. Só que assim, né? O Alário, ele veio com a ideia de ser o titular justamente pelo que vai acontecer na próxima partida do Inter contra o Fortaleza, no dia 11, que é quando o Borré vai estar defendendo na seleção da Colômbia, nas eliminatórias, o Valência vai estar defendendo na seleção do Equador, e o Inter não tem ninguém para colocar. Ou bota o Alário, ou bota um garoto, né, desses que eu citei aí para vocês. Então o grande ponto que está pegando o Roger ainda tenta recuperar esse atleta, colocou ele em algumas partidas, em especial naquela lá em Goiânia, onde ele teve 2 oportunidades de empatar o jogo contra o Atlético Goianiense e perdeu, né, 2 chances imperdíveis.
Então, ele deve ser o titular do Inter contra o Fortaleza. Teve uma especulação aí recente envolvendo o River Plate, que ele teria pedido para voltar a partir da volta do Gallardo a Buenos Aires, e ele desmentiu o jornalista bancou a informação. Então, é um cara que até agora não aconteceu no Internacional. Fez alguns gols importantes, mas o fato é que ficou bem aquém da expectativa que a gente tinha. Outro nome que teve proposta para deixar o Internacional jogar no mundo árabe foi o Wanderson, jogador, né, que inclusive agora passa a ter uma importância para o Inter, porque se o Wesley de fato for negociado com o Besiktas, o Wanderson já seria uma reposição que estaria em casa. E aí não precisaria ir ao mercado, contratar algum jogador livre ou alguma outra situação que o Inter venha encontrar na janela. Só que as propostas que chegaram para o Wanderson, eu vou usar o termo que me foi falado ontem, foram propostas risíveis. Propostas que não chegam nem perto do que o Inter planejou para ter um lucro ou pelo menos equilibrar, ficar no 0-0 o que gastou. Lembrando que o Inter lá no ano passado exerceu o direito de compra do Wanderson junto ao Krasnodar da Rússia por 4 milhões de euros. Então esta é a bagatela que o Inter gostaria de ao menos recuperar caso o Wanderson seja de fato negociado. O Wanderson por enquanto fica, né? O Wanderson tem um contrato um pouquinho mais longo com o Inter, mas não chegou nenhuma proposta e o que me sopraram é que não vai chegar mesmo que essa janela dos Emirados esteja aberta até o dia 1º de outubro. Então o Inter vai ter como missão, em especial o técnico Roger Machado, recuperar o futebol deste atleta, né, que não é nem perto daquele jogador que foi fundamental na campanha do Inter rumo à semifinal da Libertadores do ano passado, né? Para quem não lembra, fez um partidaço contra o River, deu assistência para o gol do Mercado, deu assistência para o gol do Valência aqui contra o Bolívar no Beira-Rio, jogou muito bem contra o Fluminense os 2 jogos, mas, né, este ano, até agora, não aconteceu. Começou muito bem o ano, diga-se passagem, né? Mas decaiu demais o futebol dele e a gente não sabe, né, quando vai poder contar com ele. Afinal, está no departamento médico já há alguns jogos, 5 partidas que ele não atua em conta de dores musculares e também uma lesão na panturrilha. Para a gente fechar o nosso tour aqui sobre jogadores que podem deixar o Inter rumo ao mercado árabe, quero trazer uma informação do Theo Silveira, né, o promissor repórter aí, né, que tá tomando conta das redes sociais. Ele trouxe uma informação de que o Luca Drummond, atacante, que foi pivô da polêmica aí da saída do Magrão, com o dossiê Luca Drummond, noticiado lá pelo Thiago Suman, ele deve deixar o Inter, mas somente ao final do contrato. Lembrando que o contrato do Luca Drummond com o Internacional vai até o final do ano. Então a ideia do staff do Drummond é que ele saia livre para que o Inter não fique com nada aí em referente a esse jogador, que tem perdido bastante espaço, né? Não atuou mais com a camiseta do Internacional, inclusive foi rebaixado, né, para o time sub-20 para jogar por lá, né? Jogou alguns jogos do Brasileirão da categoria, foram 2 jogos, né? O último contra o Fluminense no empate em 0-0, e esteve, né, por 45 minutos em campo no empate do Inter contra o Gaúcho de Passo Fundo na estreia da Copa FGF. A última partida, né, que o Drummond esteve em campo pelo Inter profissional foi contra o Bahia, né, no empate em 1-1 lá em Salvador, onde ele inclusive, né, tá ali participando do gol de alguma forma, gol do Borré já nos minutos finais. Então o fato é, né, o Alário ainda pode deixar o Inter, o Wanderson dificilmente sai e o Drummond deve deixar o Inter rumo ao mercado árabe no final do contrato em dezembro. Tá certo? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal são em nome da KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo, turma? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!